E aí, cabeça pensante, mente fervilhante, nós vamos hoje, sim, tratar sobre alguns assuntos que talvez você não tenha, assim, tanto domínio e talvez te interesse demais. Sim, nós vamos falar sobre crase. Mas eu não vou passar para vocês quais são as dicas mais quentes da crase. Vocês vão entender agora como é que funciona a crase no sentido de o que é, afinal de contas, a crase. Então, vamos lá, sem enrolação, para você poder aprender. Nós temos aqui o que nós chamamos de crase, que é um acento indicativo é, grave, certo? Ele é para o lado contrário, na verdade não é do lado contrário, ele é do outro lado do acento agudo. A gente só é contrário se tem alguma coisa por referência. Muito bem, no caso da crase, nós vamos entender antes de crase quais são os usos da letra A. Você já está vendo aí que nós temos o quê? Pronome a. Então, ele pode ser um pronome. O que é pronome? Aquilo que vai no lugar do nome. Então, ó, peguei a caneta e coloquei-a sobre a mesa. Eu tenho três letras As aqui, ó. A e A. Dentro desses três As, o que eles são? Né? A caneta está acompanhando o substantivo feminino, a. Então, isso aqui não é pronome, ele não está no lugar do nome. Coloquei-a. Coloquei o quê? A caneta. Ah, então quer dizer que este A aqui, ele está substituindo este substantivo aqui. Vamos colocar os dois de amarelinho para a gente poder identificar. E esse A aqui, ele está só acompanhando mesa, então ele está identificando o gênero do substantivo subsequente. A gente chama isso de artigo. Artigo feminino, que é o que a gente encontra aqui. De novo, este A aqui, ele está simplesmente, vamos colocar ele de outra cor, ele está simplesmente identificando aqui, acompanhando a criança, definindo. A gente chama isso de artigo definido. Então, dois As. Um que é pronome, que a gente vai deixar amarelinho, e um que é artigo, que a gente vai deixar azulzinho. Muito bem. Além disso, a gente tem um outro uso da letra A que a gente chama de preposição. A preposição, ela liga duas palavras, ela dá uma ideia entre duas palavras. A gente vai colocar ela de verdinho aqui. Então, esta preposição a, ela vai trazer assim, ó, ele, perdão, vamos colocar a letra maiúscula aqui, ele foi ao vilarejo. Quem vai, vai a algum lugar. Eu sei que você usa o para. O para também é uma preposição. Aliás, as principais preposições são a, de, para, com e em. Então, dá para indicar companhia, dá para indicar lugar, dá para indicar que é pertencente a alguém. Ah, esta caneta é dele, né? É de alguém, esse de como preposição. A gente não vai entrar nesse sentido aqui agora, porque eu quero que vocês identifiquem que este a, que aqui está, ele tem a função de complementar este verbo que aqui está. Porque quem vai, ele se foi aqui é do verbo ir e não do verbo ser, ele foi ao vilarejo. Quem vai, vai a algum lugar e preste muita atenção, porque é a partir disso aqui que você vai entender o que é a crase. Era necessário que eu falasse sobre artigo, pronome e preposição para você entender que o acento grave de crase, esse aqui, ele é nada mais, nada menos, que nós vamos colocar aqui de uma cor bem bonita, rosa, ele é nada mais, nada menos do que uma aglutinação. Percebam que aqui, ó, eu tenho uma junção, não é? Eu tenho uma junção entre o a, preposição, e o artigo. Esse o, ele tem a mesma função que esse a aqui tem em relação à mesa. Ele é um o, porque é um artigo masculino definido, porque vilarejo é um substantivo masculino. Então, o que acontece? Neste caso aqui, ó, nós temos uma crase. Por quê? Pela mesma maneira que aqui, ó, foi quem vai, vai a, e diga-se de passagem, não é só o verbo ir que exige a preposição a. Há outros verbos, outros nomes que exigem a preposição a. É só para você entender que a é uma preposição e que preposição, artigo e pronome são coisas diferentes. E no caso da crase, o que a gente vai ter? Uma palavra feminina aqui na frente, um substantivo feminino, casa. Então eu tenho um artigo feminino. Porém, qual que é a ideia que nós temos aqui? Eu tenho o a do fui e o a que acompanha casa. Olha que maravilha. Para não escrever dessa maneira aqui, o que a gente faz? A gente coloca a famigerada
crase. Presta bem atenção que o tio colocou aqui um exemplo que tem mais uma preposição em um artigo aqui, que é o da. O que significa o da? O da é de mais a, certo? Ou seja, eu tenho aqui uma preposição de mais o artigo a, porque Manu também é um apelidinho aqui de um substantivo próprio feminino. Então, de mais a é igual a da. Assim como a mais a vai ser igual a um a craseado. Pronto, lindo, maravilhoso, tudo entendido, tudo tranquilo. Há outros dois tipos de a que às vezes eles são usados de uma maneira errônea, principalmente no WhatsApp, em algumas conversas informais. Nós temos o a de haver, que ele diz respeito a, ele pode ser sinônimo de existir, ele pode indicar tempo, não é o caso aqui, em que nós temos um verbo impessoal, ele não tem sujeito. Então você tem há tempos. Como se eu dissesse assim, ó, faz tempo que não te vejo. Há tempos não te vejo. Então esse há aqui do verbo haver, ele indica uma ação. No caso, indica tempo. Muito bem. Quando você tem essa relação aqui, ó, ele não é crase, ele não está acentuado para o lado grave, ele está acentuado para o lado agudo e ele indica também a terceira pessoa do singular do verbo haver. Muito bem, para finalizar, nós temos aqui, então, peraí, o verbo haver, e aqui nós temos a interjeição. Interjeição, ela expressa um sentimento, uma expressão de surpresa, de alívio, entre outras possibilidades. Então, nesse caso aqui, eu tenho, que água refrescante. Então esse A é uma interjeição. Percebam que a diferença é que o H, inclusive ele não é maiúsculo aqui, tá? O H, ele vem depois. Eu coloquei só para destacar mesmo. Ele vem depois do A, beleza? Então fala assim, entendi. Esse entendi, ele é um A mais H. Ele não é nem pronome, nem artigo, nem preposição, nem crase, nem verbo. Ele é agora tudo faz sentido. Ou ainda você pode falar assim, ó. Agora sim. Agora eu entendi como é que funciona a crase. É isso, seres humanos. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos em breve. Um bom português para vocês. Compartilhem o vídeo para vocês poderem ajudar as pessoas a entenderem como é que funciona isso. E até lá.